Fala Taubaté, Rogério Salva-Vidas aqui, mais uma noite falando da palavra de Deus para que ela chegue naquelas pessoas que precisem de cura interior. E é uma palavra rica, aonde eu já meditei antes de ontem nessa palavra, só que foi um ensinamento, e hoje não, hoje é a pregação da palavra de Deus. É algo direcionado diretamente através da oração, aonde Deus ele quer falar conosco. Deus ele quer que nós sejamos aquele povo eleito novamente. Deus ele quer nos fortalecer, ele quer nos curar, ele quer nos restaurar verdadeiramente. Por mais que nós passamos aqueles momentos de dificuldade, aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos que tem hora que a gente fala assim, só Deus na causa, mas é isso que é o mais importante, porque Deus ele quer que nós sejamos um povo reconstruído pelo poder do teu santo nome, mas em oração. E aí vem a palavra de Deus, porque a mensagem de Deus hoje, ela vem nos trazer uma mensagem de esperança, de restauração, uma mensagem que ela cura o nosso coração, ela cura interiormente as nossas chagas. Então, o profeta, ele desce na palavra de Deus, perdão, porque eu estou resfriado. Ele desce na palavra de Deus para nos direcionar, para nos dar seguimento, para mostrarmos o verdadeiro caminho da graça. E quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente fala de Deus, a gente é curado através de quê? Da própria palavra. E é a hora que Deus desce e fala conosco, através de sonhos, através de sinais, através de pessoas, mas nós não acreditamos que Ele pode fazer, que Ele pode conduzir as palavras, e aí parece em nossos pensamentos que é até combinação. Parece que assim, tem gente que fala assim, nossa, como que falou da minha vida para ele lá, viu? Então as pessoas começam a entender, e é isso que a palavra de Deus ela nos revela, ela nos coloca para pensarmos, ela coloca para nos refletirmos sobre as situações. E hoje essa palavra ela fala do livro do profeta Jeremias 30, do versículo 17, aonde Jeremias ele escreve, na verdade, essa carta para aquele povo exilado, para aquele povo que já estava, o povo exilado de Jerusalém, na época que de Nabucodonosor chega e prende a cidade. Ele começa aí, Jeremias vai e pega, ele é um dos últimos a serem exilados, e aí ele pega, escreve essa carta, e toda vez que ele escreve algo direcionado para Deus, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e toda a população de Jerusalém para o exílio da Babilônia. Eu vou construir novas casas, eu vou construir novas moradias, eu vou cultivar os palmares, eu vou fazer toda a maravilha, porque é Deus falando na boca do profeta. E ele, quando chega num certo período, ele fala que é um projeto que Deus, ou melhor, que nós somos um projeto na mão de Deus de fidelidade.
de felicidade e não de sofrimento. Então nós estamos na mão de Deus como um projeto de felicidade e não de sofrimento. Mas muitas pessoas ainda não entenderam essa mensagem. E aí Deus ele desce com uma grandeza dessa palavra que fala que nós somos um projeto de felicidade e não de sofrimento nas mãos de Deus. E a palavra fica no livro do profeta Jeremias 30:17, que diz assim: vou então fazer-te um curativo por remédio nas tuas feridas, oráculo do Senhor, pois chamaram-te enjeitada uma tal de Sião, que ninguém mais procura. Essas são as palavras do Senhor para nós meditarmos essa noite. Senhor Deus, Pai de misericórdia, o Senhor nos dê a concisão, Pai, de falar do Senhor para nos revelar algo que tem para nós nessa noite, para que o Senhor, Pai, seja exaltado e que nós sejamos sempre, nós temos que estar nos pés da cruz, em nome de Jesus. Que o seu nome seja glorificado sempre, para a glória e honra do Senhor. E a palavra, ela vem nos falar que Deus, ele quer curar as nossas feridas, quer curar as nossas cicatrizes. Ele vai restituir a saúde e te curar as suas chagas. Olha só que grandeza. Quando nós falamos isso, é uma profundidade gigantesca essa promessa de Deus. Porque quando Deus promete, ele cumpre com a sua palavra. Quando Deus ele fala que vai fazer, ele já está fazendo, e aí a pessoa não entende, a pessoa não acredita que ele pode fazer. Todas as vezes que nós estamos em tribulação, todas as vezes que nós estamos passando por situações difíceis, é Deus colocando os obstáculos, é Deus colocando as barreiras, para ver se você realmente vai suportá-las, porque ele não vai te dar um fardo maior do que você possa carregar. E aí essa mensagem, ela nos explora a profundidade de nossa fé, até onde nós vamos conseguir chegar. Tem pessoas que já estão desistindo, tem pessoas que já desistiram, tem pessoas que já não têm mais uma cabeça forte, um pensamento firme para poder caminhar com Cristo Jesus. Então é esse momento que ele fala que restituirei a saúde e te curarei as tuas chagas. Imagina, cada ferida ela deixa marcas, cada ferida ela deixa cicatrizes, e as cicatrizes para ser curada não é fácil. Eu já falei isso em algumas pregações. A cicatriz para ser curada não é fácil, porque às vezes ela está lá embaixo, e quando está bem embaixo, quando o corte está bem fundo, possivelmente você não vai conseguir ver, porque já colocaram o ponto por cima, mas a medicação ela está rodando no seu organismo para poder fazer essa cicatriz ela ser bem feita, ela ser bem curada. Então ela começa a curar lá de baixo, lá do fundo, lá da onde que você fala que já não tem mais jeito. É lá no fundo do seu coração, é lá naquele lugarzinho secreto. E aí Deus começa lá de baixo, curando, subindo, restaurando, até o momento que a sua ferida ela seja perfeita. Então é um momento que quando a gente pega essa profundidade desse texto, nós temos que acreditar que Jeremias ele
teve esse contato com Deus, ele teve esse diálogo com Deus, e aí a gente começa a aumentar a nossa fé. Como diz Tiago, ele fala assim que a nossa fé, ela tem que ser igual à onda do mar, impelida pelo vento. Então nós temos que estar geralmente sempre a onda vem, ela às vezes destrói, mas quando ela leva, ela vai levando tudo, daqui a pouco ela volta de novo, e assim é a nossa fé. Então ela tem que ser repelida pelo vento. E quando Jeremias fala dessa promessa de restauração da nossa saúde, é a cura das feridas, ele já está falando: eu quero entrar no seu coração. Por quê? A cura interior, ela começa de dentro do seu coração. Por isso já está falando cura interior. Ela entra dentro do seu coração, algo que você já está trazendo há muito tempo. Eu sempre falo isso, que é o bichinho de estimação, mas ela começa a te restaurar, ela começa a te restituir de fora, de dentro para fora. É momento de você estar em oração. Se você não estiver em oração constante, possivelmente você não vai conseguir ser essa cura interior. Você vai ficar devendo para quem? Para Deus, porque você não conseguiu restaurar essa ferida. A cobrança sempre vai ter, você vai começar a cobrar, você vai começar a colocar os obstáculos, você vai começar a colocar os momentos que você pensava em não colocar, mas vai colocar para poder ferir alguém. Então você começa a ter mudanças de pensamento, e essa restauração da saúde e a cura das feridas é às vezes algo que nós precisamos no nosso dia a dia, é algo que nós viemos lutando no nosso dia a dia. É momento que às vezes temos dor, momentos de aflição, momentos que já não temos mais força, mas ainda temos a certeza que nós podemos confiar na misericórdia de Deus. E quando nós colocamos a misericórdia de Deus em direção, a confiança vai aumentar, sim, porque nós sabemos em quem nós colocamos as nossas confianças, e o poder restaurador de Deus vem, age e cura as nossas feridas. Geralmente a gente fala em curar as feridas físicas, mas também curar as feridas espirituais. Porque olha só, se você acha que tudo no mundo é normal, não é normal. Porque a cura espiritual, ela tem que vir pelo agir, ela tem que vir pelo mover, ela tem que vir por eu falar. E aí é o momento de você fazer essa restauração, esse momento de reflexão para essas devidas curas, que são curas físicas, espirituais, às vezes até mentais. E aí entra naquele processo aonde você vai buscar médico, aonde você vai buscar apoio em lugares que não deve, aonde você vai colocar a sua confiança em outras coisas, em outras pessoas. Já disse, maldito o homem que confia no homem, mas se aquele que confia e bendiz o nome do Senhor Jesus. E a nossa dignidade e honra diante dos outros, é essa o momento dessa cura também, de restaurar a nossa dignidade. Quando nós restauramos, curamos, tivemos essa cura, a gente começa a restaurar a nossa dignidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma pessoa na família que ela é alcoólatra, ela bebe, ela já não tem mais jeito na vida dela.
já não tem mais a situação. Toda vez que ela tá bebendo, e ela virou, se tornou uma situação que já saiu fora do controle. Aí ela começa a buscar ajuda, ela começa a buscar algo que ela tinha bens materiais, ela tinha carro, ela tinha como que eu posso dizer, ela tinha uma estrutura física, ela tinha uma estrutura onde ela falava assim: espera aí, eu tenho o meu trabalho, eu sou digna, mas eu tenho esse defeito, eu tenho essa doença. E aí ele começa a ter tudo na vida, mas aí ele começa a perder, ele começa a diminuir, ele começa a fazer com que ele não consiga se manter estabilizado. Toda vez ele está caindo. Vai para o trabalho, ele chega embriagado no trabalho. Ele vai para algum lugar, ele está embriagado. Eu estou dando esse exemplo, mas tem as drogas, tem outros problemas psiquiátricos que rolam em cima de que são espirituais, mas que ele está indo. Eu dei o problema mais simples, é o que acontece no nosso cotidiano, que é a droga e a bebida. Porque quando nós fazemos um trabalho com adictos, a gente sabe qual é a situação. E aí ele começa a fazer o que? Ele já não tem ajuda mais. Ele já perdeu a sua estrutura. Ele já perdeu tudo. Até o brilho da sua face, até o brilho dos seus olhos já perdeu. E aí é a hora que ele vai buscar ajuda. Quando ele busca ajuda, qual que era o poder de restauração dessa pessoa? É fazer com que ela seja restaurada na dignidade, para que fazer com que ela volte a ter caráter, para que ela volte a ter honra, para que ela volte ao mundo, porque o mundo já excluiu essa pessoa, o mundo já pisou nessa pessoa, o mundo já fez com que essa pessoa se sentisse a menor de todas. Ele já é desviado, ele já é um enjeitado pela sociedade, ele já não tem mais direção. Eu não tenho mais nem confiança. E aí é a hora que o mundo ele começa a procurar a Deus, porque ele está no momento de droga, ele está no momento de bebida, ele está no momento de tudo, e aí as pessoas começam a julgar essa pessoa, e essa pessoa ela começa a perder tudo. Ela começa a perder família, ela começa a perder bens materiais, ela começa a perder a sua esposa, ela começa a perder o principal, que é a dignidade. E a partir do momento para ela fazer essa restauração de dignidade, ela começa a fazer o quê? Ela começa a inventar mentiras. Eu estou bem. Eu estou... Nossa, você não tem noção como é que a minha vida tá. Mas está assim. Ela começa a se vivenciar na mentira. E aí é momento que a mentira se torna verdade para ela. E quando a mentira se torna verdade para ela, ela começa a perder tudo. E aí entra o que? A oração. Ela precisa buscar firmemente Deus, para que Ele restituir, para que Ele cura as suas feridas e cura as suas chagas. Porque ele perdeu família, ele perdeu o seu caráter, ele perdeu a dignidade, ele perdeu tudo, ele já não tem mais nada. O mundo, a sociedade já está pisando nele. E aí Deus vem na boca de Jeremias, nos dá essa palavra de grandiosidade hoje aqui, que restituirei a sua saúde e te curarei as tuas chagas. É só você crer, só dizer amém, porque Deus ele quer curar você sim, quer curar a sua ferida, quer restituir as suas feridas, quer curar as suas chagas, quer restituir as suas chagas, porque isso é uma promessa de Deus para nós. E a partir do momento que nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele começa a dar direção em nossas vidas, Ele começa a mostrar, abrir portas
para as nossas situações, ele começa a abrir lacunas que somente você vai enxergar, somente você vai entender. Ele vai te mostrar, é algo tão grandioso que ele vai falar para você, ele vai colocar na sua mente para você relembrar algo que vai falar assim, vai dar certo agora, e aí você vai com fé, porque é ele que te deu a direção, é ele que mostrou para você a promessa, e aí você consegue a sua graça. E neste versículo é tanta coisa importante para nós vermos, é tanta coisa importante para nós pensarmos e sermos orientados, que ele fala assim, que nós devemos colocar, temos que ter a importância da nossa fé na esperança da vida cristã, mas principalmente colocar a vida nas mãos de Deus. Nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus, tudo. É os nossos sonhos, é os nossos projetos, é as nossas causas, as nossas preocupações, é os nossos fardos do dia a dia. Nós temos que colocar tudo isso na mão de Deus, para que nós possamos estar fortalecidos em meio às advergências, ou de meio às adversidades da vida e dificuldades também. E aí você começa a olhar para o futuro de uma forma plena, de uma forma de confiança, olhar para o futuro com otimismo, olhar para o futuro com essa confiança plena que Deus ele já está fazendo. É isso que é o mais importante. Boa noite, Fabiano. É isso que é o mais importante, é você ser direcionado para que ele possa colocar, mostrar para você o teu caminho. Às vezes você está no trabalho e você está tipo, eu estou tanto tempo no trabalho, mas a minha vida está como? Minha vida está rodeando, minha vida está rodeando, minha vida está... E você não consegue sair, porque você entrou num rodomoinho. E para você sair de um redemoinho é difícil, porque a tendência do redemoinho é puxar você para cima. Ele vai fazendo isso daqui e vai levando você para cima, ele vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. E aí você saiu da onde você está e começou a subir. Só que quando você começa a subir, você começa a fazer o quê? O nariz empinar. E aí você começa, quando o redemoinho termina da sua vida, porque você só vai orar quando você está no redemoinho. Mas daí, quando você está rodando, está lá em cima, está subindo, está subindo, está subindo, aí beleza, você deixou de orar, porque você já subiu, você já virou o nariz em pé, e aí você deixa de orar, e aí é o momento que o redemoinho, uma hora vai acabar, e aí você vai fazer o quê? Ou você volta para Deus, ou você deixa Deus de uma vez, porque você já não tem mais força, você já não tem mais caminho, você já não tem mais jeito. Por quê? Porque você estava nesse caminho, você estava numa vida plena, você estava tranquilo, caminhando, 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 só que de repente deparou com esse projeto que é as drogas, o alcoolismo, e aí você começa a fazer o quê? Descer. Aí você desceu de uma vez. Então nós temos que tomar cuidado a hora que, quando a gente for conversar com Deus, entregar para Ele as nossas adversidades, entregar para Ele a nossa confiança, para podermos ter uma vida plena. E nesse versículo, onde Jeremias fala que quer curar a nossa saúde e restituir as nossas chagas, ele nos dá vamos dizer, um tiro certeiro em nosso coração, porque o nosso coração ele é enganador, mas se você coloca o coração, lembra daquela passagem que o rei Davi
ele é um coração cheio de graça aos olhos de Deus. E aí você começa a falar o quê? Você fala assim: peraí, hoje eu estou colocando a minha vida nas mãos de Deus e vou deixar Ele guiar. É a mesma coisa de um barco. A gente pode dar o exemplo do barco também, que quando você está guiando o barco, ele está no caminho. Agora imagina quando ele se escureceu, aí ele perdeu o caminho, porque o farol está quebrado, ele está no meio do mar à deriva, ele não sabe para onde ele vai. A tendência, ele tem dois jeitos dele fazer: ou ele tenta parar o barco para não poder bater em nada, ou ele seguir adiante sem norte, sem rumo. E às vezes as pessoas que usam droga é assim: elas pegam, elas saem do foco, elas saem do caminho, e aí ela já não sabe mais para onde vai. Ela já não tem mais ajuda, ela já não tem mais nada, ela já não tem mais fé, ela já não tem mais nada, porque ela já perdeu tudo, ela já não tem mais nada. Então ela já perdeu a sua vida. E é isso que Jeremias fala, que aquele povo estava exilado, aquele povo estava indo para o cativeiro, mas ainda existia vida lá dentro. Então ele queria levar essa palavra para aquele povo, para poder dar força para aquele povo, para poder encorajar aquele povo a lutar, para aquele povo buscar verdadeiramente a face de Deus, buscar verdadeiramente em oração a Deus. E aí ele coloca isso, que eu restituirei a sua saúde e curarei as tuas chagas. Porque nós temos que estar fortalecidos em meio às adversidades da vida, mas só que nós também temos que olhar para o futuro com confiança e otimismo. E ele fala assim: independentemente das circunstâncias. Olha só para você ver. Qual pedra hoje está te afundando? Qual situação na sua vida que está te afundando? Eu vou dar um exemplo para você da palavra de Deus. Pedro, de repente, o mar começou a ficar todo bagunçado, as ondas gigantes vindo, e o barco estava ali, e o barco estava passando para cá, rodava para cá, fazia isso, fazia aquilo, virava, e de repente, lá no fundo, aquela chuva imensa, caindo trovoada, caindo relâmpago, e de repente, lá vem aquele homem andando pelas águas. É Jesus de Nazaré. E aí Pedro está no barco, e ele pega, vira, todo mundo começou a falar: olha o fantasma, olha o fantasma, olha o fantasma. E de repente Jesus pega e fala: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. E aí quando você vê uma situação dessa, Pedro está olhando para quem? Para Jesus. Ele está olhando para a cruz, ele está olhando para aquele que foi martirizado por mim e por você, que é Jesus Cristo, aquele que foi crucificado no madeiro. Ele está vindo ao encontro de Pedro, e quando Pedro está olhando para ele, Pedro está conseguindo andar pelas águas. A partir do momento que começou as dificuldades, começou as tribulações, começou o mal entendimento, começou as coisas a não dar certo na sua vida, começou as coisas, o barco afundar, começou as contas chegar, começou as brigas, as discussões. Sabe o que está acontecendo? Você está afundando, você está deixando a confiança em Deus, e você vai afundar igual Pedro fez, porque não teve confiança em Deus. Então, olha as receitas do bolo, olha o que Rogério vem falando
a todos esses vídeos de pregação ao vivo. E possivelmente amanhã teremos mais pregações todos os dias, para você refletir na palavra de Deus, para você entender que é Ele que faz a obra, é Ele que faz a direção, é Ele que vai estar no controle de todas as coisas, principalmente no barco da sua vida. E aí você começa a se fortalecer na fé. E aí você começa a ser curado, você começa a ser restituído às suas feridas. Olha quantas coisas você já perdeu, quantas coisas você tinha e hoje já não tem mais. Então é momento de você começar a colocar a sua confiança em Deus. E aí ele começa a fazer o que? Ele te dá a chave, ele te dá os argumentos para quê? Para você agarrar nele, agarrar nessa promessa dele, que ele está falando, que eu restituirei a sua saúde e curarei as suas chagas. Então é para você segurar nessa promessa dele e falar: peraí, isso daqui é para mim, essa palavra é para mim, essa palavra hoje foi direcionada para mim. Como que está acontecendo essas coisas na minha vida? Porque você ainda não agarrou a promessa com a certeza de que Deus, ele cumpre todas as coisas, que ele cumpre todas as promessas. E aí você está deixando essa oportunidade passar. Então comece a agarrar as oportunidades, começa a olhar para dentro do seu coração e falar: peraí, eu consigo, eu preciso. Mas para isso você tem que mudar o seu jeito de ser, para isso você tem que mudar o seu jeito de agir, para isso você tem que mudar o modo de que você trata as pessoas, para isso você tem que mudar o jeito que você está caminhando. E aí você começa a ver as graças acontecer. Mas através de quê? Da oração. Se não tiver oração, não tem graça. Se não tiver oração, não tem perseverança. Se não tiver oração, não tem promessa de Deus. É isso que Deus está falando através da boca de Jeremias. E essa é uma poderosa declaração de cura e restauração. É uma palavra hoje para ficar no seu coração, para você escutar, não, para você ouvir essa palavra, porque ela tem que ficar. Você pode escutar também para poder espalhar para as outras pessoas, mas hoje é para você ouvir. É para você ouvir e guardar dentro do seu coração essa poderosa declaração de cura interior. É cura e restauração interior através de quê? Da palavra de Jesus Cristo, através da Bíblia, através dessa promessa de Deus, aonde ele fala para Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu restituirei a saúde e curarei as tuas chagas, as tuas feridas. Ao meditar nessa palavra hoje, eu estava falando: Senhor, como é pequena a minha fé, como a minha fé é minúscula, como eu tenho passado por situações que eu não consigo entender o porquê acontece, mas tem acontecido, mas a minha fé ainda é pequena. E aí Deus, ele começa a mandar palavras no meu coração, ele começa a me direcionar algo no meu coração, através de, ele fala assim: vamos hoje fortalecer e renovar a sua fé, aleluia. E aí ele vai, eu creio que ele vai mudar as histórias, que ele vai mudar o caminho do mar, a bússola que é a palavra de Deus, ela vai ser direcionada até o meu coração. Então eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a conversar com Deus através dessa palavra, e sempre ele vinha isso,
que ele quer penetrar no meu coração, que ele quer fazer com que eu viva algo novo. Então ele começa a nos dizer, ele nos começa, peraí, agarra firme nessas promessas, porque eu que sou o dono do barco, é eu que estou no controle do barco. E aí a palavra, ela direcionava eu para várias promessas de Jesus. Uma delas é a salvação, a vida plena. Ele vai me dar uma vida plena. A outra é a vida plena que fala assim: o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu te darei vida, vida em abundância, vida em plenitude. Outra coisa que ele colocava no meu coração era a paz. Ele falava assim: no mundo vos terás aflições, mas eu venci o mundo. Então ele foi me dando as suas promessas, e ele fala assim: mas hoje eu quero te dar um coração novo, um coração restaurado, um coração forte, valente, um coração que vai ser fortalecido pela graça e pela fé. Eu darei a vós um coração novo e colocarei um espírito novo em vós. Tirarei o coração de pedra e entrarei com o coração de carne. Olha só que promessa dele para nós essa noite. Ele quer mudar o nosso coração, ele quer mudar o nosso sentido da vida. Ele quer tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas antes ele está mandando para nós o Espírito Santo, o Paráclito, o prometido. Então ele vem nos colocar essa grandeza de palavra, que é que eu restituirei a saúde e curarei as suas feridas. Olha só que promessa para nós. E você, meu irmão, que vai ouvir essa pregação, você que deve estar trabalhando, você que deve estar passando por umas situações difíceis, você que já perdeu um ente querido, você que já está trabalhando hoje nos hospitais, nos presídios, você que está trabalhando numa fábrica, numa linha de produção, você que está colocando, direcionando as coisas na sua vida, mas você tem falado, não tem dado certo. Olha só o que Deus coloca para você: eu restituirei a sua saúde, eu te curarei suas chagas, eu te darei um coração de carne, eu colocarei um espírito em você, um novo. E eu começo a ficar sem saber. É tanta coisa que ele quer nos dar, é tanta coisa que ele está prometendo. E será que vamos suportar tanta promessa? Será que vamos aguentar essas promessas em nosso coração? É isso que ele está falando, é isso que ele está colocando para nós. Ele está cuidando, ele cuida constantemente de nós. Ele nos encoraja, ele nos dá esperança, ele nos dá vida, vida em abundância, em plenitude. Ele quer que nós entramos ao meio das dificuldades com força, com vida nova. Ele quer nos reforçar para podermos estar nas batalhas do dia a dia. É isso que ele está falando para nós. É uma passagem grandiosa. Aquele povo, ele estava no exílio, aquele povo estava vivendo uma situação difícil lá naquele exílio. Aqueles povos estavam trabalhando de graça, eram escravos do rei Nabucodonosor. Só que aquele povo não entendia, recebia a mensagem. Jeremias ia, dava a mensagem: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E hoje ele vem falando para nós: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas ainda nós não estamos acreditando. É isso que está acontecendo, é isso que ele vem nos falar através dessa grandiosa
palavra. Você recebe oração, você recebe oração, você recebe oração, você faz oração, mas a sua oração não está chegando ao coração de Deus. Por quê? Porque está faltando fé, está faltando algo novo. E aí Jeremias coloca essa palavra grandiosa, uma palavra de transformação, uma palavra de restauração, uma palavra de cura interior nessa noite para mim e para você. Porque Deus, Ele está em todos os lugares. Deus, Ele está em todas as áreas. Deus, hoje, Ele quer fazer um renovo. Ele quer te dar vestes novas. É isso que Ele está querendo, está falando através dessa palavra. Ah, você estava no exílio, mas agora você já não está mais. Você estava sofrendo, fazendo algo errado, mas agora já não está mais. Você perdeu um ente querido, você sente a dor dessa perda, mas hoje Ele está te sustentando com a palavra. Você tem feito algo diferente, caminhado em lugares que não eram para ir, aleluia, mas hoje Deus está colocando você, tirando você do caminho errado. Deus tem falado ao nosso coração o tempo todo, mas só que ainda não temos confiança de agarrar essa oportunidade. E Jeremias, ele vendo aquele sofrimento daquele povo exilado lá com Nabucodonosor, ele fala: eu tenho que escrever, mas eu tenho que escrever essa carta, eu preciso escrever uma palavra de confiança, uma palavra de encorajamento, uma palavra que vai tocar o coração daquele povo, porque aquele povo eu conheço, aquele povo é as meninas dos olhos de Deus, aquele povo é o povo de Jerusalém, é o povo de Judá, então eu preciso fazer essa mudança. E aí ele desce na palavra através da carta para mandar para eles, porque ele quer que todas as áreas sejam restauradas. Ele quer que todas as áreas, imagina quantas pessoas tinha cego, tinha pessoas com deficiência, tinha pessoas enfermas, tinha pessoas com problemas de drogas, tinha pessoas com problemas mentais, tinha pessoas com problemas espirituais, tinha pessoas com vários tipos de problema. Mas Jeremias desce na palavra e fala: eu curarei as tuas feridas, eu restituirei as tuas feridas, eu te darei novas vestes, eu te farei pessoas grandiosas, eu farei algo diferente por você, porque é Deus falando na boca de Jeremias. E Jeremias fala: então eu vou te dar a promessa que Deus mandou dar para você. Já pode segurar a mão e fazer assim: ó, olha só que Deus está te dando hoje. Eu restituirei a sua saúde, você que está enferma, eu restituirei e curarei as tuas chagas, você que está com problema físico, mental, espiritual. Hoje eu estou entrando para poder fazer milagres, prodígios e sinais. Olha, receba essa promessa de Deus na sua vida. Ele está te entregando, Ele está te dando essa promessa. A promessa é de cura e libertação. A promessa é de cura e restauração. É cura interior na palavra de Deus. E você, meu irmão, e você precisa de cura interior. Você precisa dessa cura interior. E por que não quer receber? É de graça. É de graça. Não precisa pagar. Ele já pagou por você na cruz, no madeiro. A hora que aquela lança transpassou a sua pele, jorrou água e sangue por você. Ele falando: eu sofri, mas ainda tenho misericórdia para o meu povo. Aleluia. Boa noite, Silvana. E Deus, Ele continua falando conosco. Ele quer sim a promessa de cura e restauração, mas ele quer nos oferecer, Ele quer oferecer para quem? O seu povo, que somos nós, demonstrando o seu poder de curar as feridas e restaurar a saúde espiritual.
Quantas pessoas não estão passando por problemas espirituais? Quantas pessoas não estão passando por problemas mentais, que às vezes estão achando: eu estou com problema mental, eu estou isso, estou aquilo. Não, às vezes é espiritual e você está levando para o lado errado, porque você não colocou a sua confiança em Jesus Cristo. É Ele que é o restaurador, é Ele que vai fazer a obra acontecer, a cura acontecer no seu interior. Olha que ele falou que ele vai tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne. E ele continua falando em nosso coração: eu estou o tempo todo ao teu lado, eu estou o tempo todo falando, eu estou o tempo todo te dando sinais, eu estou o tempo todo mostrando o caminho, mas ainda você não entendeu que somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente eu posso fazer isso em seu coração. A cura e a restauração de Deus, ela vem com o buscar, com o ir, com o pedir, com o agir. Então a cura ela vem, mas para isso você vai ter que pedir, para isso você vai ter que ir, para isso você vai ter que buscar, mas para isso você vai ter que orar também. A partir do momento que você começar a orar, você começa a ver as promessas de Deus. Uma das orações que você tem o dever de orar é o Salmo 91, é o Salmo 23, é 2 salmos que você não tem que deixar de orar, você tem que orar todos os dias, principalmente Efésios 6:10, a armadura de Deus, porque é nesse momento que ele faz. E na Bíblia ele tem várias orações, a orações de Tobit, a orações de Tobias, tem a oração de Sara, tem a oração de Abrão, tem vários tipos de oração na Bíblia que você dá para dar seguimento e fortalecer na hora difícil. Mas a melhor oração que você começa a orar hoje é o Pai Nosso, que é universal, porque você está falando: Senhor, perdoa os meus pecados, assim que eu também quero perdoar aquele meu irmão, eu quero perdoar aqueles devedores, eu quero perdoar todos. E a partir do momento que você se dá o perdão, você recebe a graça de Deus. Quer que seus projetos dê certo? Quer que você monte a sua casa na rocha, no alicerce firme? Perdoa aquele que te fez mal. Às vezes nem fez mal para você, você não perdoou ainda. Então é o momento de você começar a pensar. Olha que grandiosa a mensagem de esperança de Deus para nós. Olha só que ele fala: provai e vede como o Senhor é bom. Olha que riqueza do salmista. O salmista ele vem nos levantar. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Você já falou isso hoje? Provai e vede como o Senhor é bom, porque quando você fala isso, você faz uma oração poderosa, porque você está falando: provai. Olha o que você está falando para o irmão, ou para a irmã, ou para quem está precisando. Provai e vede, porque você tem que ver, mas para você ver, você tem que provar. Provar e vede como o Senhor é bom. E ele fala, ele desce na palavra falando assim: provai e vede como o Senhor é bom. Mas para isso você tem que ter essa experiência com ele. Você tem que escutar a voz dele, você tem que estar próximo dele, você tem que conversar com ele. Por mais que você esteja no pecado, você pode estar do jeito que for, porque às vezes a pessoa está lá no fundo do poço, tem gente pisando nela para afundar mais ela, mas Deus está falando: provai e vede como o Senhor é bom. Como é ouvir a palavra ressoar no seu ouvido, como é ele falar com você, como ele está a caminho com você. Lembra daquela passagem
Ele caminhando com os discípulos de Emaú, ele conversando com os discípulos de Emaú, falando para onde você está indo. Vou dar um exemplo. Às vezes você está caminhando, e às vezes eu faço isso também. Às vezes eu estou caminhando e estou falando: Senhor, hoje eu queria que o Senhor pegasse na minha mão, porque eu estou precisando. Nossa, hoje não foi fácil minha vida, o meu dia, a minha situação, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está falando comigo, eu sei que o Senhor está me dando a direção, eu sei que o Senhor está me mostrando o caminho, eu sei, mas só que tem hora que eu não estou, parece que estou cego. Então tira as escamas dos meus olhos, faz com que eu siga esse caminho da verdade. Faça com que as minhas pregações elas cheguem às muitas pessoas que necessitam. Senhor, eu não quero pregar nas igrejas, eu não quero pregar, eu quero que o Senhor me mande aonde o Senhor quiser, porque eu aceitei esse chamado do ID do Senhor. Então eu quero ir, Senhor. Eu quero fazer, Senhor. Eu quero orar pelas pessoas, sim, Senhor, porque eu tenho orado. Eu tenho orado para aquelas pessoas, mas eu não sei por que as obras não estão acontecendo. Será que a minha fé é tão pequena assim, de saber que o Senhor caminha comigo, que o Senhor está comigo? Por que o Senhor fala que eu não sou mais servo, mas sim amigo, se o Senhor é meu amigo e não está andando comigo mais? Então tem momentos que nós temos que expressar, tem momentos que nós temos que conversar, tem momentos que nós temos que ter uma experiência pessoal com Deus, para podermos seguir esse caminho, para poder estarmos com Ele nas nossas vidas. É isso que nós temos que fazer. Abrir o coração, é promessa. Eu vou colocar um coração de carne, eu vou tirar esse coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne, mas para isso eu vou te dar essa minha promessa. Eu restituirei a sua saúde, eu te curarei as tuas feridas. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite de cura e libertação, nessa noite de cura interior, de cura e restauração do seu coração, do nosso coração. E a promessa dele, ele continua falando que é restauração e consolação. Não é só restauração, porque hoje ele restaura e te consola no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de medo, no momento de fraqueza, no momento daquele abuso, naquele momento que você já não suportava mais, naquele momento que você tem passado, naquele momento que você fala assim: já não estou aguentando mais, já quase não consigo, mas Ele está restaurando, está te consolando, está falando: olha aqui, ó, deita aqui, deita aqui, deita aqui, porque a hora que você deitar hoje a sua cabeça no travesseiro, independente do horário, se seja 1 hora ou 2 horas, Deus vai falar com você, se você quiser e aceitar, em nome de Jesus. E ele coloca assim, que a partir do momento que somos fiéis a Ele, Ele vem para nós. Então, a partir do momento que nós somos fiéis a Ele, Ele vem para nós, Ele vem em nós, Ele vem fazer morada em nós. É isso que Ele nos coloca. Passar fora do deserto, passar às vezes fome no deserto, passar raiva no deserto. Imagina Jesus passando tanta coisa acontecendo e aquela tormenta, aquela tormenta, aquela tormenta, aquela tormenta, aquela tormenta. Só que Jesus, ele estava forte em espírito e em verdade. Se você analisar, ele fala assim: eu quero ver a fidelidade para com o meu povo. Olha, vamos analisar como Deus é fiel na nossa vida. Eu não estava lá, mas eu tenho testemunho disso na minha vida. Aquele povo caminhou no deserto.
Moisés libertou aquele povo. O povo passou fome, Deus deu o maná. O povo já não queria mais pão, mas ele queria carne. Deus manda os codornizes. Deus, aquele povo tem sede. Eu já não estou aguentando mais, eu estou com sede de tanto andar. Deus dá água. Olha quantas coisas nós escutamos, mas ainda não acreditamos. E hoje, o que você quer pedir para Deus? Você pode pedir para Deus: ah, eu quero uma vida plena. Ah, eu queria algo diferente. Tem uns que vão pedir bens materiais. O que você quer? É só isso que ele está falando. Confiar no Senhor Jesus. Confiar nele. Aí entra oração para as pessoas. Você faz a oração, mas não tem crédito. Por quê? As pessoas já não acreditam mais. É tanto sofrimento, é tanta coisa passando, que as pessoas já não acreditam. Mas você tem uma vida de obediência? Eu não tenho. Eu já falo, eu não tenho. Mas eu estou tentando. Eu estou buscando. Mas, e você? Tem uma vida de obediência? Você confia na palavra de Deus? Você confia nas orações? É você e Deus, né, nessas perguntas. Porque na vida cotidiana nós temos momentos bons e momentos ruins. Mas Deus, ele está o tempo todo fazendo o quê? Tentando mostrar para nós o caminho, mostrar pessoas que estão no caminho. É isso que ele está fazendo. Quer ter uma vida financeira? Quer ter uma vida financeira boa? Oração. Oração. Porque ele quer revelar, ele vai dar a direção, os meios ao desafio da vida. Ele vai te dar essa direção para você alcançar o que você está pedindo. Através do sonho, através de pessoas, através de ações, ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar, porque é promessa dele. Ele não quer abrir os seus olhos, ele não quer te dar um coração novo. Então ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar. Ele vai revelar para você através de sinais, através de pessoas, algo que você pediu. Só você sabe o que você pediu. Então ele vai revelar através de pessoas, numa conversa, num diálogo. E ele vai falar: peraí, mas como é que você sabe? É assim que Deus faz, é assim que Deus age em nossas vidas. Qual que é o verdadeiro significado de restauração da sua saúde? Qual que é esse verdadeiro significado? Às vezes não entendemos. Será que é só a saúde física? Será que é só a saúde que eu estou enfermo? Temos que entender isso. As pessoas estão doentes. As pessoas estão passando por um processo de doença física, de doença espiritual, de doença mental. É cansaço físico. É pessoas que estão passando por dificuldades de aceitar essa ajuda que é de Jesus Cristo. É Ele que está estendendo a mão a todo tempo para você, falando: ó, eu posso fazer isso. Estou te dando a mão.
É só agarrar, é só agarrar e vir. Olha as mãos chagadas de Jesus estendendo para você, falando: vem, vou te dar esse coração de carne, vou tirar esse de pedra. Hoje, não vai passar de hoje, eu vou te dar, vou te mandar o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, você ainda não aceitou, porque você está sofrendo, você não tem força, você está passando por algo grande. Olha só o que Deus colocava quando eu estudava. Ele falava assim, ó: às vezes esse estado de saúde de pessoas que estavam doentes, pessoas que sofreu acidente, pessoas que foi alvo de intervenção cirúrgica, etc. Ele está falando: eu quero curar você por completo, porque é Ele que vai curar as nossas feridas, mas as feridas que nós não conseguimos deixar elas de lado, não conseguimos, são as feridas das lembranças passadas. Imagina quanta coisa aconteceu com você, quanta coisa aconteceu com a sua vida. Deus está falando de pessoas que foram largadas por maridos, aleluia. Deus está falando com pessoas que foram largadas de famílias não, de maridos mesmo, que está falando assim, ó: depois que você perdeu, seu marido foi embora, o seu namorado foi embora, você ficou com um coração de pedra, você ficou com o coração, ó, tá fechado. E hoje Deus, ele quer entrar na sua casa e falar com você. Eu não sei aonde você mora, eu não sei o que você está fazendo, se você está no trabalho, eu não sei aonde você está, mas eu só sei dizer que Deus, ele está falando com você. Você perdeu o seu namorado, seu marido, ou foi trocada por outras pessoas, mas Deus, ele quer falar para você: hoje eu restauro o seu coração. Sabe por quê? Ele vai te dar coisa melhor. Isso daí que você fez, você perdeu seu namorado, perdeu seu marido, às vezes não foi nem isso, às vezes foi até um livramento, porque você nem era casada. Então você nem era casada e Deus está te dando esse livramento, está te dando essa direção. Oh, aleluia! Então Ele está curando você dessas lembranças passadas, porque você tem sofrido, você tem passado por situações difíceis, você tem morado, às vezes você até mora sozinha, ou sozinho, não sei, porque eu prego para homens e para mulheres. Então, às vezes pode ser que a mulher largou o marido que às vezes nem morava junto, não era nem marido, mas ou namorado. Às vezes pode acontecer isso, e aí Deus está falando: hoje eu curo essas lembranças passadas da sua vida. Hoje eu colocarei em você um coração de carne. Aleluia! E Deus, ele está continuando falando conosco, porque Ele sabe de tudo. Ele quer nos dar essa vida em plenitude. Deus está falando também no meu coração, que às vezes nós precisamos, nós mesmos, ir buscar a verdadeira confissão, a verdadeira restauração. Olha só que Deus fala conosco através dessa pregação de hoje. Pode ser que vai servir para você, como está servindo para mim também a palavra de Deus. Por isso, as doenças físicas, as doenças mentais, tudo que está nos afligindo nesse momento, nós temos que entregar para Jesus nessa noite. Vai pensando o que está te afligindo. É o seu trabalho, vida financeira,
Parece que fizeram algo para você e você está falando assim: ah, eu acho que até fizeram um trabalho para mim. Não, é porque você deixou de buscar a Deus. Você deixou de buscar a Deus. É isso que Deus fala comigo. Você deixou de buscar Deus. Você colocou outras prioridades. Você colocou outras direções na sua vida e deixou Ele de lado. Deus não anda, não pode ser deixado de lado. Ou Ele anda lado a lado, ou você está sozinho. Aqueles princípios, aquelas pessoas, discípulos de Emaú, eles caminhavam com Deus lado a lado, eles conversavam com Deus ali o tempo todo, mas eles não entenderam quem era aquela pessoa que estava do lado dele. Só depois, mais tarde, que eles entenderam, que eles receberam os sinais. Então, está na hora de você começar a receber esses sinais. Nossa vida, ela precisa desse apoio de Deus. Ela precisa dessa força que vem de Deus. Por isso, Ele quer curar. Ele fala: eu restituirei a saúde. Eu te curarei as tuas chagas. É isso que Ele nos quer nos dar essa noite. Por isso, eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Senhor, eu venho na Tua presença nessa noite, lhe entregar, Senhor Jesus, a cada um dos seus filhos, Pai, que estão assistindo, que vão assistir, ou aonde esse vídeo alcançar. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, renovar. Mas primeiramente, o Senhor convida, Senhor Jesus, a cada um dos seus filhos a estar na Tua presença. Senhor, mas o Senhor faz essa renovação por completa, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que primeiramente nós temos que aumentar essa fé, porque cada um dos seus filhos ainda estão fracos. Cada um dos seus filhos necessitam da sua palavra. Cada um dos seus filhos precisam de confirmações. Cada um dos seus filhos precisam ser restituídos, Senhor Jesus, na tua palavra. Senhor, fortaleça ele, mas dê confiança também. Fortaleça a confiança deles na tua palavra, para que eles possam entender, possam escutar, possam ouvir a tua palavra de Deus e colocar em prática. Senhor, eu venho lhe pedir nessa noite que o Senhor possa, Senhor Jesus, curar, que o Senhor possa restituir, que o Senhor possa fazer um trabalho restaurador na vida de cada um dos seus filhos, Pai, que estão ouvindo essa pregação. Senhor, eu sei que ela vai atingir os quatro cantos dessa cidade, aos quatro cantos desse mundo, Pai. Mas primeiramente eu quero lhe entregar, Senhor Jesus, esses filhos que estão exilados, esses filhos que ainda estão em cativeiro, esses filhos que ainda estão presos, esses filhos ainda que estão precisando dessa visita íntima com o Senhor. Senhor, essa promessa não é só para mim, é para todos aqueles que crêem na Tua palavra. Senhor, eu venho na Tua presença entregar, Senhor Jesus, a cada um dos seus filhos, e entregar, Senhor Jesus, de coração, para que o Senhor aumenta a sua fé, aumenta a nossa fé em Cristo Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor não quer o mal para os seus filhos, eu sei que o Senhor só quer o bem, mas vai curando também as doenças físicas, as doenças espirituais, vai curando as feridas, vai curando aonde precisa ser curado. Essa pessoa que perdeu o namorado, ou a mulher que perdeu o marido, o namorado, que eles possam ser curados através da minha oração nessa noite. Senhor, que o Senhor possa visitar eles, o mais íntimo, Senhor Jesus, aonde eles estão, porque eles estão precisando de sua visita. Senhor, que o Senhor possa dar esse presente, um renovo na vida dessas pessoas, um coração de carne. É isso que eu lhe peço, Pai, mas primeiramente conceda graça aos seus olhos,
conceda graça ao teu Espírito Santo. Senhor, que essas pessoas possam ser tocadas ao invocar o teu santo nome. Por isso, Senhor Jesus, eu lhe peço, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer essa graça, para que o Senhor possa fazer com que seja fixado, que seja relatado essa noite, relatado não, essa aliança, a palavra é aliança entre o povo e o Senhor, porque o seu povo precisa, o seu povo está precisando de ajuda, o seu povo está gritando de sofrimento. Por isso, Senhor Jesus, eu lhe peço, em nome de Jesus, e que assim seja para todo o tempo. Amém. Irmãos, a palavra, ela diz assim: sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós, oráculo do Senhor. É um projeto de felicidade, não de sofrimento. Dar-vos um futuro, uma esperança. Quando me invocardes, ireis em frente. Quando orardes a mim, eu vos ouvirei. Quando me procurardes, vós me encontrareis. Quando me seguirdes de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós, oráculo do Senhor. Mudarei vosso destino, vou reunir-vos de todas as terras e lugares por onde vos dispersaste. Oh Deus de glória, aleluia! Obrigado, Senhor Jesus, por essa confirmação que trago em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Obrigado, Jesus. Que palavra grandiosa. Obrigado, Senhor.